Hello, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Daniela Almeida, do canal Doar Docência e Arte. E hoje a gente vai falar sobre o sistema respiratório, mais precisamente sobre os volumes e capacidades pulmonares. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para ficar atualizado quanto aos próximos conteúdos que estão aí por vir. Beleza? Inicialmente, pessoal, antes de dizer, inclusive, os objetivos dessa aula, eu gostaria que vocês apreciassem comigo essa gravura. Olha que bonito. Nós temos aqui uma imagem de um espirômetro lá de 1800 e lá vai bolinha. Lá de mais ou menos uns 200 anos atrás. E o que é um espirômetro? É um aparelho utilizado para medir função pulmonar. Tá? Que naquela época ele conseguia apenas registrar o quê? Registrar o volume de ar que o pulmão de uma pessoa conseguia mobilizar, o quanto ele conseguia inspirar e o quanto ele conseguia expirar. Os espirômetros de hoje em dia já sofreram diversas modificações, tá? E eu vou mostrar para vocês alguns exemplos já. Então, antes de tudo, agora, né, uma vez apresentada e apreciada essa bonita imagem, vamos aos objetivos das aulas. Qual o objetivo de hoje? É identificar, né, o que é, quem são, os volumes e as capacidades pulmonares, vamos conceituá-las. Vamos identificar as variáveis que são registradas em uma espirometria convencional. E nós vamos destacar diferenças no espirograma de indivíduos normais e de indivíduos com distúrbios pulmonares obstrutivos e restritivos, tá? A gente vai fazer um apanhado geral aí destes conceitos e desses aspectos. Então, eu comecei a aula falando sobre, mostrando, né, um espirômetro lá, né, de 1800 e pouco, tá? E a intenção de fazer esse exame de espirometria, gente, é avaliar a função pulmonar. Como é que a gente avalia essa função pulmonar? Esse exame de prova de função pulmonar, ele traz o quê? Na espirometria, hoje, ela traz volumes e capacidades pulmonares e também traz registro de fluxo. Então, como eu falei antigamente, se podia apenas medir com o espirômetro de água, já falo um pouquinho sobre ele, apenas os volumes. E aí, né, a gente fazer os cálculos de capacidade pulmonar. Mas, depois de um tempo, a partir de 1930, mais ou menos, foi percebido que indivíduos com alterações, distúrbios pulmonares, eles não só tinham alterações de volumes, tá, pulmonar, mas também de fluxo pulmonar. Indivíduos, por exemplo, com efizema, foi observado que o fluxo de ar que ele conseguia mobilizar, botar para fora a cada expiração, era menor do que indivíduos normais, tá? E aí começou-se a perceber a ter um olhar diferenciado também para o fluxo. Antes não se media volumes, mas aí com o tempo, com os avanços tecnológicos, foi possível criar espirômetros que também pudessem medir fluxos de ar. E é justamente essa espirometria vai auxiliar o médico a estar dando o diagnóstico de doenças pulmonares, né? Especificando que alteração, que distúrbio pulmonar aquele indivíduo pode ter. E dá uma olhada que legal, esse espirômetro é o espirômetro antigo, né? É bastante altamente analógico, que é o espirômetro de água, como é que ele funcionava. E a base, né, a teoria também digitalizada de hoje em dia vem desse mecanismo aqui. O que esse espirômetro ele fazia? Então, veja que a gente tem uma caixa aqui e uma campânula móvel. Essa campânula ela é móvel. Ela move como? Quando o indivíduo ele coloca a boca aqui no bocal e sopra, né, mobiliza o ar pulmonar para dentro desse sistema que vem para cá. Então, esse é um sistema isolado, graças à presença de água dentro aqui dessa caixa. Então, o ar daqui de dentro não tem conexão com o ar daqui de fora. Logo, a única forma da gente colocar ar aqui dentro é através aqui do bocal, certo? E à medida que esta campânula ela mexe, ela vai fazendo um registro nessa peça aqui. E aí era possível visualizar antigamente os volumes pulmonares e registrar as capacidades, daqui a pouco a gente fala sobre isso, né, à medida que o indivíduo fazia
inspirações e expirações aqui dentro dessa caixa, certo? Por esse sistema. Tem outras peculiaridades, mas que não é o escopo da nossa aula aqui hoje, certinho? Então, isso, pessoal, ainda existe e existe no museu, né? Porque você já deve ter feito uma espirometria, quem já fez espirometria, não viu esse trambolho lá dentro da clínica, né? Viu o quê? Viu aparelhos mais semelhantes com estes aqui. Veja que hoje em dia existe uma variedade de espirômetros, dos mais simples a alguns mais complexos, né, mais sofisticados, que conseguem medir mais coisas. Tem uns que não medem tantas coisas, mas também, né, não prejudica, assim, né, é tão útil quanto, né, para auxiliar diagnósticos, e outros um pouco mais complexos, podendo fazer medidas outras, tá, não convencionais, certo? Então, temos alguns modelos e tem várias marcas e de vários preços. Então, pessoal, vamos utilizar o nosso espirômetro mais antiguinho, tá? Para entender um espirograma, o registro obtido através de um espirômetro. Então, veja que esse indivíduo, ele é solicitado, ele é conectado aqui a esse sistema. É importante, pessoal, que quem faz o exame, ó, tenha um clipe nasal Para deixar ela passar pelo nariz, tá? E sem deixar ela passar pelo nariz, ele consegue ele apenas mobiliza o ar suficiente, a quantidade ali de ar para dentro daqui do sistema. E aí cria esse registro. O que é que eu estou observando? Eu observo o quê? Eu estou observando 2 ciclos respiratórios, tá? Eu estou observando o quê? Uma inspiração, junto comigo, ó. E uma expiração. Certo? Isso aqui é um ciclo respiratório. Note, inclusive, que a inspiração ela é mais rápida do que a expiração, por motivos diversos que a gente pode estar comentando em outra aula. Mais um ciclo respiratório, ó. E outro expiratório. Então, temos mais um ciclo respiratório aqui. Veja o registro de 2 ciclos respiratórios, certo? É assim que a gente faz esse registro. Mas, então, convido vocês a pegar uma canetinha e fazer o registro da sua respiração e algumas manobras respiratórias junto comigo, tá? Então, vamos pegar aqui a caneta, vamos. Vou colocar de outra cor. E vamos fazer um gráfico, tá? E registrar o quanto a gente mobiliza de ar. Então, vou criar aqui um eixo Y e um eixo X. Façam comigo aí, peguem um caderninho. E o que é que vai ter no eixo Y? Vai ter volume em litros. E o que é que vai ter aqui no eixo X? Vai ter o tempo em segundos, certinho? Pronto, então vou até mudar de cor, vou colocar agora em uma cor vermelha para a gente começar a respirar juntos, certo? Junto comigo, pessoal, vamos fazer o seguinte, ó, vamos inspirar e expirar 3 vezes, ou seja, vamos fazer juntos 3 ciclos respiratórios, tá? Então, vamos lá, ó. Beleza? Respiramos aqui, fizemos 3 ciclos respiratórios. Uma inspiração, expiração. Inspiração, expiração. Inspiração, expiração. O que é que eu estou fazendo aqui nessa condição de... Vamos levar em conta que estamos em repouso, tá, pessoal? Estou aqui assistindo a aula, estamos de boa, sem gastar muita energia, só nossos neurônios, né, pensando. A gente está fazendo ciclos respiratórios em repouso, mobilizando uma quantidade basal aqui de ar. A essa quantidade basal de ar, pessoal, nós chamamos isso aqui de, vou botar em azul, tá? Esse ar mobilizado para dentro e para fora, nós chamamos isso aqui de volume corrente de ar, ou volume tidal. É a quantidade de ar que nós mobilizamos, inspiramos e expiramos quando estamos em repouso aqui, nessa situação pelo menos, certo? E agora eu vou pedir para a gente fazer uma manobra respiratória. Imagina aí, pessoal, que
Você tá aqui de boa, lembrou de uma coisa muito legal. E aí, quando a gente lembra de uma coisa muito legal, aquele passado, ai meu Deus, como eu estou na quarentena por causa do Covid-19. Há 7, 8 meses atrás eu estava na praia. Aí você lembra disso e você faz o quê, ó? Você suspira, né? Quando você suspira, pessoal, você lembra, você pensa, você percebe que você inspira uma quantidade de ar além do que você normalmente estava inspirando, tá? Então, suspire aí. Bote o máximo de ar que você consegue colocar para dentro no seu suspiro, ó. Tá? Então, você percebe no suspiro que você está colocando mais ar do que o normal do seu pulmão para dentro, né? Inspirando mais ar do que o normal. A essa quantidade de ar adicional que a gente coloca, né, além, ó, do seu volume corrente, nós vamos chamar isso aqui de volume de reserva inspiratório, certo? Volume de reserva inspiratório. É esse volume inspiratório adicional além do que você inspira normalmente quando você está em situação de repouso, certo? Agora eu vou dar um outro exemplo muito engraçado que já deve ter acontecido com todo mundo e é desesperador. O que é? Você tá lá respirando normalmente e aí, de repente, você sente que entrou uma poeira, um cabelo, alguma coisa no seu nariz. Nesse momento de desespero, você entrou e sentiu, percebeu que entrou alguma coisa no seu nariz. O que você faz? Você, ó, bota o ar pra fora, né? O máximo possível, você faz, ó. Nessa colocada de ar pra fora, o que você tá fazendo, ó? Opa, você tá mobilizando ar, expirando ar além do que você costuma expirar, correto? Isso aqui, ó, é a sua mobilização, é o seu volume de reserva expiratório. Então, veja aqui, tanto o volume de reserva inspiratório quanto o volume de reserva expiratório, eles vão ser utilizados quando você tem alguma coisa bem específica. Normalmente, você não faz isso em repouso, quando você inspira e expira, né? Normalmente, certo? Então, temos aqui 3 volumes. Temos o volume corrente de ar em repouso, volume de reserva inspiratório e aqui o volume de reserva expiratório. Partindo aqui, né, da expiração, você expira mais um pouquinho. E agora vamos fazer uma outra manobra, certo? Vamos fazer uma outra manobra. Eu quero que vocês, né, inspirem e expirem de novo. E agora, a partir dessa expiração, vocês inspirem o máximo, o máximo, o máximo que você conseguir. Quando parar, não conseguir mais colocar aí para dentro, você expire o máximo que você conseguir. Expirei o máximo possível aqui, tá? Depois pode voltar a respirar aí normalmente, certo? Pronto, o que é que a gente fez aqui agora? Nós fizemos uma outra manobra. A gente inspirou o máximo possível. A partir dessa inspiração máxima, a gente, ó, expirou até o máximo também que a gente conseguir tirar de ar. Aqui nesse registro, pessoal, a gente já tem o quê? A gente tem somas, tá? Somas de volumes. E quando a gente soma volume, a gente agora fala de capacidade pulmonar, certo? A essa capacidade pulmonar aqui, que somamos volume de reserva inspiratório, volume corrente e o volume expiratório, nós dizemos que essa é a capacidade vital da gente. É o quanto a gente consegue mobilizar de ar enquanto a gente está vivo, certo? E guarda essa informação. Enquanto está vivo, quanto você conseguiu mobilizar de ar, tanto para mais quanto para menos, tá? Aqui é a sua capacidade vital. Mas outros volumes podem ser somados, né? Não precisa chegar já logo na capacidade vital. Se eu pensar qual é a minha capacidade inspiratória, o quanto de ar eu consigo pôr para dentro do pulmão, a gente tem que considerar o ar inspirado no volume corrente e o ar inspirado aqui, ó, de reserva, né? O ar de reserva, o volume de reserva inspiratório. A esses volumes, nós temos uma outra capacidade, que é a capacidade inspiratória. Certo? Beleza. E não existe capacidade expiratória. Você consegue registrar o volume de reserva expiratório, mas a capacidade expiratória não. E eu vou explicar por quê. Logo, dá uma olhada aqui.
Depois que a gente expirou o máximo possível, tanto nessa situação quanto nessa, veja que aqui dentro, ó, ainda ficou uma quantidade de ar que a gente não consegue mobilizar naturalmente, né? Não consegue tirar esse ar daí de dentro. E é importante que a gente não tire esse ar, tá? Este volume de ar que fica dentro do pulmão após a sua máxima expiração, é o que a gente chama de volume residual. Por que ele é importante? Imagina, pessoal, que o seu alvéolo está aqui, né? Olha aqui, vou desenhar bem lindo o nosso alvéolo. Imagina aqui o nosso alvéolo. Certo? Quando você inspira, ele aumenta de tamanho. Quando você expira, ele reduz seu tamanho. Mas ele nunca fica vazio, sem ar. Porque se uma vez você tirar esse ar daqui de dentro, o que acontece com o alvéolo? Ele vai, ó, colabar. E um alvéolo colabado, gente, o alvéolo ele tá aberto, se ele colabar, para abrir ele de novo, vai dar muito trabalho. Pensa na bexiga. Tem uma bexiga aqui, mas não sei onde ela foi parar. Quando você sopra uma bexiga, o balão de aniversário, qual é o momento mais difícil? Às vezes tem gente que nem consegue soprar. É o momento inicial, né? Você encher aquele balão. A mesma coisa acontece com o alvéolo, tá? Quando você tenta abrir um alvéolo colabado, meu filho, às vezes, enfim, não abre não. Certo? Então, é bom esse ar residual, esse volume residual ficar aqui neste alvéolo, justamente para impedir o colabamento e aí você teria problemas para abrir ele novamente. Ok? Veja que este volume de ar, uma vez que a gente não consegue mobilizar e aí o espirômetro ele não vai medir, a gente não consegue registrar num exame tradicional, no exame convencional, que a maioria das clínicas tem, a gente não consegue medir. Somente com técnicas específicas a gente mede esse volume residual. E aí você consegue, de fato, calcular essa capacidade aqui, que envolve o volume de reserva expiratório e o volume residual. Como é o nome dessa capacidade? É a capacidade residual funcional, certo? Essa capacidade, uma vez que a gente não tem o volume residual, não dá para se medir, só com técnicas específicas que eu vou citar daqui a pouquinho. Pronto, então veja que o total de ar que o nosso pulmão consegue suportar, comportar, vai envolver o quê? Vai envolver o volume residual, o volume de reserva expiratório, o volume corrente e o volume de reserva inspiratório. Aqui a gente tem a nossa capacidade pulmonar total, a capacidade total de ar que esse pulmão consegue, né, comportar. Beleza? E aí, pessoal, assim, alguns valores já são meio que pré-fixados, tá? De acordo com medidas corporais, com altura, com peso, com sexo, idade, certo? Algumas coisas contribuem para as individualidades num sujeito normal. Mas vocês vão ver em muitas referências alguns valores pré-estabelecidos, tá? Tipo aqui, esse volume corrente de ar, normalmente ele equivale a 500 ml. Não que entre 500 ml no alvéolo, tá? Nos alvéolos, tá? Entra apenas uma parte. Uma outra parte vai ficar naquele espaço anatômico, naquele espaço morto anatômico, tá? Mas isso é conteúdo de outra aula. Digamos, 150 ml vai ficar nas vias condutoras de ar e 350 de fato vão ser mobilizados e conseguir entrar e sair nos alvéolos, certo? Normalmente se diz que esse volume residual aqui, ele equivale a mais ou menos 1,2 litro, certo? Que normalmente a capacidade total de um pulmão chega a 6 litros, tá? E que no indivíduo normal, a capacidade vital, ela pode ser mais ou menos de 5 litros, né? 4.800, 5 litros. Tá? Mas claro que muitas coisas vão interferir individualmente, né, nestes valores, tá? De pessoa para pessoa aí. Certinho? Então tá aqui o nosso espirograma que nós registramos juntos. Uma outra coisa importante que eu ia passar, mas quase que eu esquecia, é observar esse valor aqui, ó, que nem sempre é registrado. Mas a gente já sabe que
Em pacientes com distúrbios obstrutivos, que tem muita dificuldade em mobilizar o ar, né, devido a alguma obstrução aqui nestas vias condutoras de ar, ele começa a acumular ar dentro dele. Ele não consegue mais mobilizar o ar. Então, o que acontece com a capacidade residual funcional desses indivíduos? Elas pode ficar maior, além do normal, justamente porque esse indivíduo ele começa a reter ar sem conseguir mobilizar, certo? E aí, talvez seja interessante, né, se for possível, medir essa capacidade residual funcional e acompanhar esse paciente ao longo do tempo, né, a evolução desse paciente. Mas é algo mais específico, certinho? Então, clinicamente, essa capacidade residual funcional ela é importante. Se ela está aumentada, pode promover maiores distúrbios no pulmão, inclusive degeneração mesmo alveolar. Beleza? Então, vou voltar novamente ao meu computador e vamos adiante. Então, aqui é o resumo, tá? Para a gente observar como está colocado no livro da Margarida Aires, de Fisiologia, muito legal. O que a gente observa aqui? A gente está observando o espirograma. Então, veja aqui, né, volume de ar, que um pulmão consegue colocar no máximo, internamente, que aqui é a nossa capacidade pulmonar total. Veja que a gente está aqui no volume corrente de ar em repouso, mobilizando uma quantidade pequena de ar, mas a gente tem um potencial de reserva expiratório e um potencial de reserva inspiratório aqui, que pode ser utilizado a depender da condição metabólica do indivíduo. Já já eu mostro. Fizemos uma manobra de inspiração máxima, pedimos uma expiração máxima e veja que não conseguimos expirar esse volume residual. Isso aqui é a nossa expiração máxima, atingimos aqui o volume residual. E essa é a nossa capacidade vital. Agora, dá uma olhada mais adiante aqui. A gente pode aumentar o volume corrente de ar a depender da demanda metabólica, do nosso nível de atividade física. Então, quanto mais atividade física, né, mais esforço a gente faz. Você pode observar quando você está ali correndo na esteira, ou para quem mora em Salvador, quem está ali correndo na Barra, no Dique do Tororó, observa que o ritmo respiratório e a ventilação total, o quanto você consegue, né, a quantidade de ar que você mobiliza a cada ciclo por minuto vai ser muito maior, tá? E aí a gente está observando que a gente só consegue fazer isso justamente porque a gente tem esses volumes de reserva, correto? Mas nunca a gente passa e invade, digamos assim, o volume residual, certo? Então, vamos seguir. Aí eu comentei com vocês que numa espirometria convencional, este volume aqui, ou melhor, esta capacidade residual funcional, que é bem aquela parte que envolve o volume residual e o volume de reserva expiratório, ele não é possível de se quantificar, porque a gente não quantifica o volume residual normalmente. Mas com técnicas específicas, utilizando as leis da física, a gente pode fazer essa medida, tá? Então, a gente vai precisar de aparelhos específicos. Por exemplo, a gente vai ter que ter aqui um espirômetro que possa mensurar a concentração de um gás inerte, né, que a gente não absorva e nem produza no nosso organismo e que logo a gente não vai produzir quantidade adicional e nem remover desse sistema esse gás, e esse gás é o hélio. Então, a gente pode identificar a capacidade residual funcional por essa técnica de diluição do gás do hélio ou pela pletismografia de corpo inteiro. Quando usa o gás hélio, a gente usa aquela famosa e velha fórmula que vocês já sabem, que envolve concentração de gases e volume de gases num ambiente hermeticamente fechado, numa temperatura ideal, né, constante. Então, por exemplo, nesse sistema aqui, a gente tem sabe a concentração inicial de gás hélio e a gente sabe qual é o volume inicial. E aí, quando você abre esse sistema e permite que esse paciente respire neste ambiente aqui, este gás hélio ele vai se diluir com esse volume adicional que tem aqui do sistema pulmonar do indivíduo.
E aí, com aquela velha fórmula C1V1 é igual a C2V2, você consegue calcular o volume, a capacidade funcional residual aqui desse indivíduo, tá? E na pletismografia de corpo inteiro, você consegue, já não pega, né, concentração de volume e concentração de um gás e volume. Você vai pegar a alteração de pressão e a alteração de volume. E também com essa lei da física aí, P1, V1, P2, V2, você consegue calcular a capacidade funcional residual também desse indivíduo, certo? Essa caixa é uma caixa que o pletismógrafo é uma caixa hermeticamente fechada e as variações de volume e as variações de pressão a cada manobra respiratória é detectada e registrada aqui no pletismógrafo, certo? Explicações da biofísica desse processo aqui está além, né, do escopo aqui da nossa aula. E aqui chegamos em um registro clássico, tá? Assim, bastante convencional, que é obtido através de um espirômetro de fluxo. No espirômetro de fluxo, quem já fez espirometria aqui provavelmente fez através deste aparelho, você faz manobras, tá? Uma manobra de expiração forçada. E em alguns também você pode fazer a inspiração forçada. Vai depender do tipo do aparelho. Se você vai fazer um sistema aberto ou um sistema fechado, você consegue medir os dois, tanto a expiração quanto o momento da inspiração, ou você só mede apenas a expiração, tá? E neste tipo de espirômetro, não é possível verificar a capacidade residual funcional. E aí, o que a gente vê nesse registro típico, né? Digamos que é um sistema que você também mede a inspiração. Você consegue registrar volumes inspiratórios e volumes expiratórios. E aí, primeiro, o que a gente tem aqui? Pedimos para o indivíduo fazer uma expiração forçada. De que forma você inspira o máximo possível até não aguentar mais inspirar. E aí, a partir desse ponto, que a gente considera esse ponto máximo de inspiração é a sua capacidade pulmonar total. A partir daí, você vai pedir para o indivíduo expirar o mais rápido e eficientemente possível. Expire o mais rápido, forçadamente que você conseguir. Isso é uma expiração forçada, é uma manobra, tá? E aí, nessa manobra, você registra o quanto de volume de ar ele vai mobilizando, né, ao longo do tempo. E aí, observa que nos últimos... É tudo muito rápido, né? 5 segundos esse registro aqui. Veja que no indivíduo normal, isso aqui digamos, é uma curva normal, tá, pessoal? Sem alterações respiratórias. Veja que em menos de 3 segundos, o indivíduo ele já expirou todo o ar de dentro do pulmão e alcançou um platô aqui, tá? Ou seja, a gente não consegue mais mobilizar ar nenhum expiratório. Ou seja, a gente atingiu na nossa curva ali daquele espirograma que a gente registrou junto, a gente atingiu ali o volume residual. Não conseguimos mais mexer, e aí você pode parar o exame, né? Porque não vai sair daqui o registro. E na sua capacidade, né, total pulmonar até o volume residual, você tem o registro da sua capacidade vital, que como você fez numa manobra forçada, de expiração forçada, você acaba chamando isso aqui de capacidade vital forçada, certo? Ainda neste gráfico, veja que tem algumas coisas. Tenho esse VFE1. Isso aqui é o volume expiratório forçado que você conseguiu botar para fora do pulmão neste primeiro segundo, tá? Então, a gente tem esse registro também do VFE, ou aqui tá em inglês, né? Ou do não tem português mesmo, volume forçado expiratório. Tá? Então, você consegue observar no primeiro segundo o quanto você tirou desse volume aqui, da sua capacidade vital. E já eu falo sobre isso. E já falo sobre isso aqui também. Nessa curva, o que a gente observa? A gente agora está observando o fluxo ao longo aqui, né, do quanto você está inspirando ou expirando. Aqui para cima é o fluxo expiratório forçado e aqui para baixo é o fluxo inspiratório também forçado. Veja que as curvas são um pouquinho diferentes, mas os picos de fluxo expiratório e inspiratório, eles são bem parecidas, tá? São bem próximas umas das outras. Aí aqui a gente observa o quê? Que numa curva de fluxo expiratório,
a gente vê que mais ou menos do primeiro segundo, ou um pouquinho menos, a gente atinge o pico máximo de fluxo expiratório, o pico de fluxo expiratório aqui. E ao longo, né, do tempo, este fluxo ele vai caindo até chegar em zero, que equivale a esse momento aqui que não tem mais fluxo de ar, não tem mais saída de ar, não tem mais nada, porque você já mobilizou o máximo possível, certo? E aí veja que em alguns pontos relacionados com a sua capacidade vital aqui, ó, você pode pegar o registro de alguns volumes respiratórios, tá? E traçar algumas retas, que a partir daqui você consegue calcular o fluxo expiratório. Já explico melhor sobre isso. Então, olha aqui essas curvas, tá? Nós temos em 3 condições diferentes. Nós temos um indivíduo sem distúrbios respiratórios. Nós temos aqui um indivíduo com doença obstrutiva, por exemplo, DPOC, bronquites, tá? A asma. Então, são distúrbios diferentes. E nós temos alterações aqui restritivas, por algum motivo, por exemplo, a fibrose pulmonar. Por algum motivo, esse indivíduo ele não consegue expandir adequadamente a caixa torácica ou expandir adequadamente o pulmão. E aí, a gente classifica isso aqui como uma doença restritiva. E aí, vamos observar as diferenças nessas curvas. Aqui já está no sentido invertido, tá? Continua sendo uma curva obtida a partir de uma manobra expiratória forçada. E o final da curva, nós temos a capacidade vital forçada aqui, o CVF. Aqui é o ponto que, durante um segundo, né, no primeiro segundo, quanto de ar esse indivíduo conseguiu expirar forçadamente. Então, tá aqui o volume expiratório forçado no primeiro segundo. E é muito útil na clínica utilizar um cálculo aqui, um índice, conhecido como índice de Tifenot, que faz uma razão entre o volume expiratório forçado no primeiro segundo e a capacidade vital forçada. Aí tá aqui esse registro, né? O quanto você, no primeiro segundo, consegue tirar de ar, o quanto seu pulmão consegue mobilizar de ar nesse primeiro segundo, quanto isso representa da sua capacidade vital forçada, traz o índice de Tifenot. Olha aqui alguns registros. E no normal é a gente conseguir mobilizar 80% deste ar neste primeiro segundo. Agora dá uma olhada nos indivíduos que têm doenças obstrutivas, tá? Nesses indivíduos, olha como a curva ela é mais demorada até atingir a capacidade vital forçada, tá? Ela é mais lenta nesse processo de expelir o ar, de expirar este ar. E aí, claro, nesse primeiro segundo, veja que esse indivíduo aparentemente mobilizou pouco ar, pouca quantidade de ar, em relação à sua capacidade vital forçada. E aí, quando você faz o índice de Tifenot, você vê que esses indivíduos tiraram pouco ar neste primeiro segundo. Por quê? Porque a via condutora de ar dele, os bronquíolos, os brônquios, tem alguma coisa tapando ali essa passagem de ar. E aí você congestiona, né? Esse sistema dificulta essa passagem, você reduz o fluxo pelo sistema. E aí demora mais tempo mesmo de tirar o ar. Veja, inclusive, que a capacidade vital desses indivíduos é menor do que em indivíduos normais. Porque, com o tempo, é tão difícil tirar esse ar, esse fluxo está tão obstruído, que o indivíduo ele tem que fazer tanto esforço para tirar o ar e às vezes ele não consegue, não é eficiente esse transporte, né? Essa condução desse ar. Não está pérvia as vias condutoras. E aí ele começa a ficar com tórax em barril, ele começa a acumular ar ali e superinflar os alvéolos. E a longo prazo isso não é bom, você pode degenerar os alvéolos assim, certo? Pode levar a lesões alveolares e não recupera mais. E, por fim, veja que indivíduos com doenças restritivas, eles, claro, eles vão ter alteração na capacidade vital, porque eles não estão conseguindo expandir o pulmão adequadamente, então ele já vai ter pouco ar dentro, ele já começa com pouco ar dentro dos seus pulmões, porque ele está com uma restrição aí na expansão pulmonar, mas ele não tem nenhuma alteração nas vias condutoras de ar, então elas estão altamente pérvias.
Agora veja, se tem pouco ar dentro e você tem uma via pérvia tranquila para passagem de ar, praticamente no primeiro segundo você vai tirar quase que todo o ar de dentro do seu pulmão. Tá? Então é natural você ver um índice de difenol, natural não, né? Porque é uma condição patológica. Mas você vai observar nesses indivíduos que o índice de difenol deles é alto, tá? Maior do que o normal, inclusive. Certo? Veja que são baixos os volumes, também aqui nessas condições, né? Porque ele tem, de fato, pouco ar dentro do pulmão dele, tá? Então, tá aqui algumas dessas curvas e é interessante observar estes valores aqui. Ainda, adicionalmente, pode-se fazer o cálculo dos fluxos, né, intermediário, do fluxo expiratório forçado intermediário. Que fluxo é esse? Aqui, ó, do que acontece do fluxo mais ou menos entre esse ponto aqui, em que você expirou 25% da sua capacidade vital forçada, e esse ponto aqui que você expirou 75% da sua capacidade vital forçada. E aí você pode fazer uma reta, fazer um cálculo aqui, né, desses dois pontos, e calcular a média aqui, né, deste fluxo expiratório. E veja aqui em indivíduos normais como é o fluxo no indivíduo com doenças obstrutivas. Naturalmente esse fluxo é baixo mesmo, né, é pouco, porque ele tem uma obstrução na passagem de ar. E em doenças restritivas, o fluxo pode ser, inclusive, um pouquinho maior do que indivíduos em condições normais, tá? Então, ele é calculado quando se há, por acaso, alguma inconsistência ou alguma, assim, precisando de um pouquinho mais de informações detalhadas sobre fluxo, aí você pode calcular e ajudar, né, fechar o diagnóstico aqui do que aquele paciente tem, que tipo de distúrbio ele tem. Certinho? Então, pessoal, era isso que a gente tinha para apresentar hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se gostaram, deixa aí o like de vocês. Se inscrevam no canal para terem mais novidades sobre próximos vídeos que estão por vir. E essas foram algumas referências utilizadas, né, de imagens nesta aula. São excelentes, vale a pena dar uma lida e aprofundar mais ainda os seus estudos e o seu conhecimento sobre a fisiologia respiratória, tá bom? Então, obrigada aí e até a próxima!